Sim. Bom, vamos lá. Na atualidade, é possível prever certos acontecimentos que ocorrerão durante os próximos 100 anos. Cris, um minuto, só vou pôr meu celular para carregar, um minuto. Pronto, desculpa. Primeiro, em 10 anos, mais ou menos, o primeiro éter, com tudo o que compõe esta matéria, será um fato científico reconhecido, e os homens da ciência que trabalham intuitivamente reconhecerão os devas daquele plano. As pessoas que entram em encarnação neste sétimo raio possuirão olhos que lhe permitem ver os devas de cor púrpura e os devas menores do corpo etérico. Em segundo lugar, quando se acerque ao plano físico, aquele a quem os homens e os anjos esperam, trará não só alguns dos grandes seres e mestres, mas também alguns devas que representam para a evolução dévica o que os mestres representam para a evolução humana. Não devem esquecer-se que a evolução humana é uma de muitas e que este período de crise também é para os devas. Foi pedido a eles que se acerquem da humanidade e com sua vibração mais elevada e conhecimento superior, unam suas forças com as da humanidade para o progresso das duas evoluções. Eles têm muito a transmitir sobre as cores e sons e os efeitos que eles produzem sobre o corpo etérico dos homens e dos animais. Quando a raça houver captado o que os devas têm que transmitir, serão eliminadas as doenças físicas e se centrará a atenção sobre as doenças do corpo astral ou emocional. Acho que aqui a gente pode fazer uma paradinha. Quando ele se refere, né, nesse primeiro parágrafo, sobre os 10 anos, mais ou menos, do primeiro éter. O que é esse primeiro éter? Né? A gente sabe que no plano físico é composto por 7 subplanos, né? Os que compõem o plano físico denso e os que compõem o plano físico etérico. E esse primeiro éter é o que a gente chama também no esoterismo de atômico. Né? Então, é como se fosse o quinto subplano do plano físico. E aí, me parece, esse livro foi escrito em 36, eu acho, entre 36 e 37. Se a gente for pensar em como a humanidade, no final, né, da década de 30 e na década de 40, começou a dominar essa energia atômica com mais qualidade, me parece que pode ser uma relação com essa previsão do tibetano. Porque a gente tem os norte-americanos, né, desenvolvendo a primeira bomba atômica, mas, na verdade, os alemães também tinham essa tecnologia. Né? Tanto é que tem aquela carta do Einstein, onde ele diz, com medo, ele escreve para o governo norte-americano dizendo que ele estaria muito preocupado que possivelmente os alemães conseguiriam dominar essa energia. Então ele é resgatado, né, da Áustria para que ele possa contribuir com os norte-americanos. Então, me parece que compreender aqui, né, esse seja um fato científico reconhecido, esse primeiro éter já é essa qualidade atômica, né? Essa liberação da energia material do átomo, que a gente sabe o efeito que tem, muito além do que a gente poderia pensar em termos
estritamente dos planos, dos subplanos do físico denso. Aqui no segundo parágrafo, naturalmente, ele está falando da exteriorização do Cristo, né? Aquele a quem os anjos e os homens esperam é o Bodhisattva, é o reaparecimento do Cristo. Então, quando ele se manifestar no plano físico, ele virá junto com os grandes seres, com os mestres da sabedoria e também com alguns devas. O que são esses devas, né? É o que a gente pode entender como anjos, né? A gente diz que os anjos, tais quais a gente conhece, são parte da evolução dévica e também são devas, os seres que cuidam das formas, né? Então, os elementais mais avançados. Então, por isso que a gente sempre se conecta com um deva do plano vegetal, por exemplo, quando a gente quer entender melhor um floral ou um óleo essencial. Quando a gente está pensando na construção de uma forma-pensamento, como a gente está fazendo aqui agora, né? A gente procura se conectar com um deva que vai ajudar a reunir essa matéria do plano mental, por exemplo, para que possa, então, essa forma pensamento ser construída e possa ter mais consistência, atingir planos mais elevados, mais profundos, não se dissolver com tanta facilidade. Então, a gente entende que num trabalho de criação, a energia dévica é essencial. Por isso que a gente, né, fala tanto sobre o silêncio, né? Nos grandes centros é muito difícil para os devas atuarem. Então, por exemplo, tem um livro da Helena Blavatsky que se chama Carta dos Mahatmas. E tem uma passagem que o mestre KH comenta que ele tinha tentado se comunicar com um certo discípulo que morava em Londres, e ele diz assim: a atmosfera pestilenta londrina obstruiu por várias vezes a minha tentativa de contato com o fulano, que eu não lembro agora. Então, se a gente for pensar uma Londres do século XIX, em termos de criação humana, ele chamava de pestilenta, mas imagina hoje, com a nossa capacidade de criação mais acentuada do que era, né? A gente tem mais de um século aí, né? Um século e meio praticamente depois, um número maior de pessoas, um número de pessoas mentalmente mais ativas, que estão aí também o tempo todo, fora, né, a internet, esse tipo de sinal de onda Wi-Fi, de micro-ondas. Olha como é muito mais difícil para os grandes seres que trabalham no sutil se comunicarem conosco. Então, a nossa própria energia, a nossa própria civilização hoje, tal qual a gente conhece, né? Onde a gente mora, já isso por si só é uma enorme obstrução para o trabalho dos seres. Então, se a gente quer de fato contatar os grandes seres telepaticamente, se a gente quer que de fato a energia deles esteja presente conosco, é fundamental que a gente trabalhe com silêncio. Então, por isso que eu sou mesmo meio chato, né? Não é para conversar quando o ambiente está sendo preparado, não é para conversar quando, no momento de espera para o início do trabalho, da meditação, porque a gente já tem um bloqueio enorme, que é a própria atmosfera das grandes cidades por si só. Então, se ainda a gente contribuir com falatório, com conversa, com um estado que não é de quietude físico, que dirá mental e emocional, percebe como é importante, né? E como é importante se a gente pudesse, como seria importante se a gente pudesse se reunir em lugares mais quietos, mais altos, né, mais serenos, mais em meio à natureza. Isso seria o mundo ideal. Como não é assim, a gente não tem sempre essa possibilidade, então a gente tem que fazer um esforço maior, né,
para suplantar todo esse ambiente que já é, nas palavras do mestre, pestilento, para que a gente possa contar com esses devas, né? Então, é essencial para a efetividade do nosso trabalho o apoio dos devas. Então, se a gente não contribuir com eles, vai ser difícil para a gente. Então, é muito importante a gente reconhecer o trabalho deles, a importância desse trabalho cooperativo para conosco e também reconhecer como que a gente consegue atrair esses seres e como a gente repele na maioria das vezes. E aí, então, o nosso trabalho fica naturalmente menos potente e menos efetivo. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, algum comentário, alguma partilha? Tudo bem. Obrigado, Tati. Seguimos, então. Os devas violeta dos 4 éteres formam, como se imagina, 4 grandes grupos com 7 divisões subsidiárias. Esses 4 grupos trabalham com os 4 tipos de homens que estão agora encarnados, porque, na verdade, em nenhum momento desta ronda haverá mais de 4 tipos de homens em encarnação. 4 raios predominam em um determinado período, mas um predominará mais que os outros. Com isto quer dizer que há apenas 4 raios em encarnação física, porque é no plano da alma onde logicamente se encontram os 7 tipos. Esta ideia se reflete nos 4 castas da Índia, e observarão que elas prevalecem universalmente. Os 4 grupos de devas são são servos do Senhor, e seu trabalho especial é fazer contato com os homens e transmitir-lhes ensinamento experimental e definido. Instruirão sobre os efeitos da cor para a cura das enfermidades, especialmente o efeito da luz violeta para diminuir as doenças humanas e curar as do plano físico, que tem origem no duplo ou corpo etérico. Olha que interessante, né? Então a gente mostra aqui, o tibetano sempre fala que há 4 raios em encarnação, aí a gente também pode pensar que a gente está vivendo, ele diz aqui, né? Não há nessa cadeia, ou nessa ronda, né? Ele fala que é mais do que a cadeia ainda, um período de tempo mais amplo, que ele fala que não haverá mais do que 4 raios, só que na verdade, por conta de todo esse processo que a gente está vivendo, olha a importância disso, né? A partir de 2025, que tem o concílio da hierarquia, tem esse momento de maior exteriorização da hierarquia, com a entrada do 4º raio, a gente vai ter pela primeira vez na ronda 5 raios em manifestação. A gente vai ter o 2º raio, o 3º, o 5º, o 4º, o 5º e o 7º. A gente não vai ter o 6º, que está saindo de manifestação, e a gente não vai ter o 1º, porque a humanidade ainda não está pronta para ele. Mas olha só que momento importante, né? Por isso que a gente fala tanto do que a gente está vivendo. Pela primeira vez na ronda, né, a gente vai ter 5 raios em manifestação. Então, olha que importância, né, disso. E aqui que quando ele fala, né, os 4 grupos de devas são servos do Senhor. Então, são esses devas que ajudam a trazer esses 4 raios para a manifestação. Não tanto no sentido consciencial, porque a consciência é um atributo do reino humano. Então, os mestres da sabedoria, os discípulos, os iniciados é que transmitem o ensinamento telepaticamente, em termos de consciência, mas é a partir da energia dos devas que essa qualidade de energia consciencial vai tomando forma e vai então se expressando nesses níveis mais densos, né? Que embora sejam sutis no físico denso, né, estão no éter ou no etérico denso, no etérico físico, perdão, são esses devas que ajudam na transmissão, ou seja, na ancoragem desse ensinamento de consciência
de qualidades aqui no plano físico. E aqui depois ele fala sobre a cor violeta, né? Então a importância da gente estudar a cromoterapia, a importância dos raios ultravioleta, que não existiam até então, eles existiam, desculpa, mas não estavam, né? Como eles não estão no espectro visível, eles eram muito pouco utilizados. Hoje já usa-se, né, a ultravioleta para muitas coisas. Por exemplo, né, dando um exemplo prático, na casa dos meus pais tem um laguinho que eu construí e tem uma lâmpada ultravioleta que mata as bactérias e tudo mais daquela água. Então é um tipo de tecnologia que não existia. Se a gente for lembrar, né, também, a gente leu, acho que anteriormente, que as próprias flores, né, estavam mudando, a gente vê a importância das lavandas, aí a gente vê a importância do óleo essencial de lavanda, que é o carro-chefe da aromaterapia. Então a gente entende aí a aromaterapia como também uma terapia de sétimo raio e trazendo essa qualidade, né, essa planta mesmo, né, essa lavanda que é um deva no fim das contas, aqui para circular no plano físico. Então a gente vê como todas as coisas estão realmente aí bastante interligadas. Alguma dúvida, algum comentário, alguma contribuição? Posso prosseguir? Obrigado, Cris. Eles ensinarão aos homens a ver etericamente, elevando a vibração humana por sua própria ação. Demonstrarão aos pensadores materialistas do mundo que existem os estados supraconscientes, não só no sobre-humano, e também esclarecerão o fato ainda não reconhecido de que outros seres, além dos humanos, habitam a Terra. Ensinarão também como emitir o som dos tons, que corresponde às graduações do violeta, e através da entonação do som, capacitarão ao homem a utilizar os éteres, assim como agora utilizam a matéria do plano físico para diversas necessidades. Isso permitirá aos seres humanos controlar de tal maneira esses éteres que o peso da matéria será transmutado e os movimentos serão mais ágeis, rápidos, deslizantes e silenciosos, e por isso menos cansativos. Os seres humanos conseguirão diminuir a fadiga e aumentar a velocidade da mobilidade ao controlar os níveis etéricos e obterão a habilidade de transcender o tempo. Enquanto esta profecia não se torne uma realidade na consciência, o seu significado permanece velado. Também ensinarão os homens a nutrir adequadamente o corpo e a extrair o alimento dos éteres circundantes. No futuro, o homem se concentrará sobre o som condicionador do corpo etérico e o funcionamento do corpo físico denso será praticamente automático. Isso permitirá aos seres humanos, como uma raça e não como indivíduos, expandir sua consciência de modo que abarquem o suprafísico. Não se esqueçam do importante fato de que a trama que separa o plano físico do plano astral será descoberta por cientistas e seu propósito oportunamente será reconhecido. Com esta descoberta virá o poder de atravessar a trama a fim de conectar-se conscientemente com o corpo astral. Então será levada a cabo outra unificação material. O que vai acontecer a seguir e qual será o método de aproximação desses devas durante Então os próximos... aqui, desculpa, só, Cris. Então ele está falando naturalmente, essa trama é o corpo etérico, que faz a ligação do físico com o astral. Aí ele está falando da importância do som, né, da nutrição, do que a gente já conhece como prana, né, e essa ciência do som ainda é um pouco oculta para a gente. Então essa outra previsão ele não dá um tanto tempo aí, né, ele não faz uma previsão em anos, por exemplo, ou séculos. Mas a gente já percebe que cada vez mais, né, a gente está vendo, por exemplo, rumando para
eu citava, né, a tecnologia Wi-Fi, as tecnologias de rádio, micro-ondas, são de um nível mais sutil, né? A gente não enxerga, por exemplo. Né? Então, a gente pode pensar em um monte de outras coisas aí que estão acontecendo já, tecnologicamente falando, que a gente pode entender que, em alguma medida, isso já está acontecendo. Claro que não de uma forma evidente, né? Como ele disse, que os devas vão se manifestar, né? Estava aqui pensando, enquanto você lia, né? Quem sabe se essas manifestações que a gente chama de extraterrestres não são propriamente de devas? Por que que elas têm que ser de outros planetas? Por que será que não poderiam ser, por exemplo, esses devas se manifestando? Não sei, né? Fica essa questão aqui, não tenho essa resposta. Durante os próximos 15 anos, os homens receberão, muitas vezes subconscientemente, cada vez mais ensinamento definido proveniente dos devas com quem estão vinculados. A princípio, isso se dará telepaticamente. Na atualidade, os médicos recebem informações de certos devas, e nos níveis mentais existem dois grandes devas que pertencem ao grupo de cor verde e ajudam neste trabalho. E alguns médicos recebem subjetivamente muito conhecimento transmitido por um deva violeta, que atua no subplano atômico do plano físico, ajudado por um deva no nível causal e também atua com e através dos egos dos médicos. À medida que os homens aprendam a pressentir e reconhecer esses devas, estes lhe transmitirão mais ensinamentos e o farão de três maneiras. Por Desculpa, Cris. a telepatia intuitiva, B, a demonstração da cor, que desta maneira comprovará a realização de certas coisas. C, devido sons musicais, que por sua vez produzem vibrações nos éteres, que por sua vez produzirão formas. Acho que Devido à podemos, acho que pode ler esse parágrafo, Cris. Devido à ampliação da visão que obterá a humanidade, o éter parecerá ser mais substancial do que agora. É à medida que se desenvolve a visão etérica, se reconhecerá que os éteres são estritamente matéria do plano físico. Portanto, quando um homem doente convocar um deva, a este destruir o tecido enfermo, emitindo uma nota que produza a eliminação do tecido infectado, e quando por meio de uma presença produzida pela vibração, construa visivelmente o novo tecido, então a presença destes devas será geralmente reconhecida e se utilizará seu poder. Por que meios conhecemos a Olha só que presença interessante, né? da... Eu estava aqui pensando que, para isso, para a gente dominar essa tecnologia, a gente precisa ter desenvolvido algumas qualidades de consciência, né? Porque, por exemplo, estava aqui pensando, o nosso trabalho, por exemplo, a gente trabalha com a energia de cura, né? E a gente fala muito da nossa abstenção da vontade, da gente trabalhar com a energia de amor, justamente porque a gente não conhece o plano da alma. Então, para a gente ter um domínio a ponto de interferir naquela situação do corpo, né? Então, tem um tecido doente. Aí a gente trabalhando, invocar esse deva, emitir um som que vai dissolver aquele tecido negativo, emitir um outro que vai reconstruir, para a gente ter essa liberdade, né? A gente precisa, no mínimo, ter uma iniciação de terceiro grau, que é aquela onde a gente consegue se conectar com a mente universal, né? Para a gente saber em que medida que é possível fazer isso, que está dentro do plano, contatar aquela alma, para saber se está dentro do plano dela essa cura, essa dissolução e essa reconstrução, de modo que a gente não interfira no plano da alma, né? Então, estava aqui refletindo sobre isso enquanto você lia, porque tem a ver, né? Tentando fazer uma relação com
o trabalho que a gente faz. E estava lembrando ontem, né? Depois a Thalita conta um pouquinho de uma, se ela quiser, claro, de uma experiência que também teve a ver com o som. E aí eu estava lembrando também, tá? Associando com isso que a gente está vendo, né? E como a gente ainda está bem rudimentar, a gente está engatinhando nessas previsões do tibetano. Mas, em alguma medida, tudo isso está acontecendo já, né? Muito interessante. Deixa eu só ver que alguém escreveu alguma coisa no chat. A Tá falou também, lembrei. Acho que a gente pode ler mais um parágrafo, aí a gente pode encerrar também para nossa reflexão. Por que meios conhecemos sua presença e utilizaremos seus poderes? Em primeiro lugar, pelo desenvolvimento específico do olho humano, que verá o que agora é visível. Haverá uma mudança dentro do olho, que não será do tipo da clarividência. Depois, pela constante experimentação das invocações e seu emprego, se descobrirá o método de chamar os devas. Este desenvolvimento deve efetuar-se com cautela, porque pode ser desastroso para aqueles que não estão protegidos. Por isso, é necessário insistir que se deve levar uma vida pura, aprender invocações e fórmulas de proteção e conhecer o poder de proteção que tem a Igreja e a maçonaria. Não se esqueçam que as entidades maléficas que podem responder vibrações análogas existem também em outros planos, além do físico, e que as invocações para chamar um deva, se não são emitidas corretamente, podem chamar um ser que provoque estragos. No ritual reside proteção. Daí a ênfase posta nas fórmulas da Igreja e nos rituais maçônicos, o qual será aumentado e não diminuído no transcurso dos anos. Posteriormente, se conhecerá a força das invocações. Então, aqui é muito importante quando a gente pensa em ritual também, o que a gente está falando, né? Só para a gente também, porque o que acontece? Ao mesmo tempo que reside a proteção da igreja e da maçonaria, elas também perderam muito do contato verdadeiramente espiritual, porque elas se fixaram nos rituais, no sentido forma, né? Então, muitas vezes, a igreja tem alguns rituais que a ênfase ficou no ritual externo e não tanto no que ele representa. Da mesma forma a maçonaria, né? A maçonaria ficou ao longo do tempo aí dando ênfase aos ritos em si, à ritualística, e muitas vezes esquece de entender que o ritual ele é uma energia de sétimo raio, ele tem a ver com ritmo, e ele tem a ver com expressar uma qualidade espiritual. Se você colocar ênfase no ritual por si só, ele se torna vazio. Ele precisa ser uma expressão de algo mais amplo, mais elevado. Então, a gente vai usar essa energia do sétimo raio de perfeição na matéria, mas ela precisa estar conectada a algo que seja realmente espiritual, transcendental. E muitas vezes não acontece isso mais, né? Por outro lado, então, como eu dizia, ritual tem a ver com ritmo, né? É o ritmo que traz, né, a constância, é o ritmo que traz o fluxo. Por isso a importância de ter um ritual, né, na nossa vida. Então, um ritual, por exemplo, o nosso grupo aqui, esse nosso encontro, ele é um ritual. Por quê? Porque ele acontece toda segunda-feira, ele tem um horário para começar, um horário para terminar, embora haja variações, mas isso traz um ritmo, né? O ritual vem de ritmo, só para a gente entender, e também não se confundir com essas informações que o texto traz. Cada indivíduo vibra em uma certa medida particular.
Aqueles que conhecem e possuem clarividência e clareaudiência descobrem que toda a matéria emite sons e palpita e tem sua própria cor. Por isso, todo ser humano pode emitir um som específico. Ao emiti-lo, faz que resplandeça como cor, e a combinação de ambos indica em certa medida qual é a sua vibração específica. A gente também não deve esquecer aqui que som, né, também emite um próprio som, tem a ver com vocação também, né, que é dar voz. Então aqui ele pode estar falando também, num outro nível, que o que a gente precisa fazer, de repente, é conhecer, já que a gente está falando do psicologia esotérica, né, é conhecer qual que é o nosso tom, qual que é o nosso som, qual que é o nosso raio, né? Qual é o raio de alma que a gente tem? Qual é o raio de personalidade? Qual é o raio da mente? Qual é o raio do emocional? Qual é o raio do físico? Qual que é o raio de legado? Então, quando a gente conhece essas qualidades com as quais nós fomos e somos investidos, a gente está lidando com voz, com vocação, a gente está lidando com som também, em alguma medida, com cor também, em alguma medida. Cada unidade de raça humana pertence a algum dos 7 raios e, em consequência, predomina nele alguma cor e emite algum som. As graduações são infinitas e os nuances de cor e som são inumeráveis. Cada raio tem seus raios subsidiários aos quais domina e atua como raio sintético. Estes 7 raios estão ligados com as cores do espectro. Temos raios vermelho, azul, amarelo, laranja, verde e violeta. Existe um raio que sintetiza todos, o índigo. Temos os 3 raios principais, vermelho, azul e amarelo, e os 4 de cores secundárias, que na mônada involução tem sua contrapartida na tríade espiritual e no quaternário inferior. O logos do nosso sistema se concentra no amor, ou espectro azul, que na síntese se manifesta como índigo. Este tema sobre os raios e suas cores confunde o neófito, só possa indicar algumas ideias, e no acúmulo de sugestões poderá chegar oportunamente à luz. A chave reside na similitude da cor, o que significa uma semelhança de nota e ritmo. Portanto, quando um homem pertence aos raios vermelho e amarelo, com o vermelho como raio primário, e encontra outro ser humano que pertence aos raios azul e amarelo, por essa secundária similaridade do amarelo, pode produzir-se um reconhecimento. Mas se um homem que pertence aos raios amarelo e azul tem como cor primária amarelo, encontra um irmão que pertence aos raios amarelo e vermelho, o reconhecimento mútuo é imediato, porque a cor primária é a mesma. Quando esta causa fundamental de associação ou dissociação for melhor compreendida, as cores secundárias atuarão como lugar de encontro que redundará em benefício mútuo das partes envolvidas. Aqui, possivelmente, ele está falando de quando as personalidades estiverem integradas, então reconhecendo qual é essa cor secundária, que é a cor da personalidade. Então, quando personalidades integradas vão se reconhecer e então trabalhar cooperativamente. Ele diz, né? Quando o raio da alma ou a cor primária é do mesmo grupo, né? Então o reconhecimento é imediato, desde que, claro, o indivíduo esteja centrado na alma. E aí ele fala, né, sobre confundir os neófitos, ainda mais hoje em dia que tem tantas escolas de pensamento que falam coisas diferentes, né? O que a gente vai perceber aqui é que essa tabela de cores que o tibetano passa tem uma associação, se a gente for pensar, né? No raio, nos raios aqui, como qualidades, tem uma associação mais parecida com o que a gente enxerga dentro da cromoterapia.
mas vamos ver esse pedacinho aí a gente finaliza. O vermelho, azul e amarelo são primários e irredutíveis e constituem as cores dos raios principais. Vontade ou poder, vermelho. Amor, sabedoria, azul. Inteligência ativa, amarelo. Temos também os raios secundários, laranja, verde, violeta e o raio sintetizador, índigo. É claro, a principal atração do estudo dos raios é seu interesse no ser humano, estudo que vivificará e despertará em psicólogos a verdadeira compreensão do homem. Todo ser humano pertence a um dos 7 raios. Em cada vida, uma personalidade pertence a um deles, em rotação de acordo com o raio do ego ou alma. Depois da terceira iniciação, localiza-se corresponde a esta palavra tão inadequada, sua alma em um dos 3 raios principais, ainda que até este momento possa pertencer a um dos grupos dos 7 raios. Aqui é importante, desculpa só, Cris, é que é importante a gente lembrar, né, que todo indivíduo encarnado, ele pertence, tem como raio de alma um dos 7. Quando ele passa pela terceira iniciação, aquela da transfiguração, onde ele já começa a se conectar com a mônada conscientemente, através da alma ainda e através da tríade superior. Então, o que que acontece? À medida que o indivíduo vai recebendo mais e mais influência da mônada, a mônada não tem de 7 raios, as mônadas são de 3 raios. Lembra daquela projeção que a gente sempre fala? 1, 3, 7, 12? Então, a mônada saindo do uno se divide em 3 e de 3 se divide em 7 no nível da alma. Então, a alma pode ser de qualquer um dos 7 raios, a mônada é de um dos 3 principais. Só para não deixar passar essa informação importante. A partir desta excelsa atitude, trata de conseguir a unidade essencial da mônada. O fato de que existam 7 tipos de raio encerra em si grandes implicações, e o intrincado tema desconcerta o neófito. Um raio confere, através da sua energia, condições físicas próprias. Determina a qualidade da natureza astral e emocional, colore o corpo mental, controla a distribuição da energia, pois os raios são de diferentes graus de vibração e regulam um determinado centro do corpo, diferente para cada raio, por meio do qual se faz a distribuição. Cada raio trabalha principalmente por meio de um dos centros e os outros 6, o fazem em ordem específica. O raio predispõe a que o homem tenha certas debilidades e fortalezas, e é seu princípio limitador, dotado também de capacidade. Rege o método de suas relações com outros tipos humanos, e é responsável pelas reações da forma com outras formas. Dá-lhe a sua coloração, lhe transmite qualidade, lhe dá sua própria tonalidade nos 3 planos da personalidade e modela sua aparência física. Certas atitudes mentais são fáceis para um tipo de raio e difíceis para outro. Daí as alterações de personalidade variam de um raio para outro, ao mudar de uma vida para outra, até que todas as qualidades se tenham desenvolvido e expressado. Certas almas, devido ao destino que se lhe depara seu raio, se encontram em determinados campos de atividade, e o campo definido de seus esforços é relativamente o mesmo durante muitas vidas. Um governante ou estadista adquiriu destreza em sua especialidade, devido à sua vasta experiência neste campo. Um instrutor mundial o tem sido em ciclos de longa idade. Um salvador mundial tem estado desempenhando sua tarefa de salvação durante muitas vidas. Quando o homem haja percorrido 2/3 do caminho evolutivo, o tipo de raio de sua alma começa a dominar o tipo de raio da personalidade e, em consequência, governar a tendência de sua expressão na Terra.
não espiritualmente, supostamente chamado, mas sim no que predispõe a personalidade a realizar certas atividades. Do ponto de vista da psicologia, o conhecimento dos raios e as suas qualidades e atividades é de grande importância. Daí a razão para este tratado. Os grupos de pessoas, organizações, nações e grupos de nações são resultado das atividades e do magnetismo de um raio. Isto é de valor para entender as forças que emanam deste centro criador divino e chamam raios, a fim de compreender a qualidade, a natureza e o destino das vastas massas humanas. Os 7 planetas são regidos por um dos raios. Os países, considerados independentemente de seus cidadãos, também são resultado das atividades de um raio, de modo que a importância do assunto não pode ser subestimada. Acho que tá bom aqui pra gente, né? Então, nessa parte final, o tibetano relembra pra gente que cada país, cada nação tem um raio de alma e de personalidade. Algumas cidades mais proeminentes também têm, né? Ele chama atenção para a gente entender de novo, procurar reconhecer quais são, ou pelo menos trabalhar com hipóteses, igual a gente fez algumas vezes, de quais são os nossos raios principais. Ele também chama bastante atenção de que, em geral, o que a gente está trabalhando, o raio que a gente está trabalhando de personalidade, ele tem uma dupla função. Na verdade, não uma dupla função, mas ele pode ser tanto no sentido de aprimoramento dessa qualidade, para que possa servir melhor a alma, ser um campo melhor para a expressão da alma. E às vezes, quando a gente termina um ciclo grande desses, que a alma já pode utilizar a personalidade a partir daquilo, muitas vezes a gente entra num novo. Então a gente vai, a alma vai escolher encarnar em um determinado raio na personalidade, porque ela não tem ainda domínio sobre ele. Então, por isso que às vezes a gente tem algumas dificuldades que, se a gente tivesse nascido de uma forma diferente, numa condição diferente, talvez a gente não fosse nem passar por aqui, por determinadas condições ou situações, porque é de acordo com aquilo que a gente precisa desenvolver em termos de qualidade de raio. Então, o que a gente ainda não tem tão bem desenvolvido em termos de raios ou sub-raios, né, pensando em raio de personalidade, é aí que a nossa personalidade escolhe, a nossa alma, perdão, escolhe esse raio que vai caracterizar o desenvolvimento dessa personalidade, porque é através dessa experiência que a alma vai reunindo, sintetizando, e aí então ela pode gradualmente fazer o seu processo de desidentificação do mundo material. Porque antes, né, a gente teve um processo de mergulhar na matéria, de se identificar, e aí então, com o passar das experiências, a gente vai fazendo um movimento contrário, mas só depois que a alma domina essas 7 qualidades. Então, para a gente sair, né, dessa roda do samsara, a nossa alma tem que ter dominado ou ter experienciado com sabedoria esses diversos raios, né, nos seus diversos níveis, para que então ela possa concluir. Percebe que por isso que eu sempre repito, né, porque tem muito do caminho místico que a gente, eu não quero mais encarnar. Você só vai deixar de encarnar quando a sua alma, supondo que seja uma alma de segundo raio, ela tiver o domínio dos raios menores, né? Ou dos raios de personalidades de primeiro, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo raios. Porque se trata disso, né? De uma experiência na matéria que vai desenvolver consciência ou qualidade. O raio é qualidade. Ainda mais que a gente está num sistema de segundo raio, num sistema onde a qualidade, a consciência, a alma são, o amor, sabedoria, são colocados em evidência, então mais do que nunca, né? A gente só vai conseguir terminar essa experiência quando tivermos desenvolvido tanto o raio da alma, principalmente, né?
mas também esses 6 raios menores, que são os raios de personalidade. Tudo bem até aqui? Acho que tá bom, né? Para a gente... Hoje lemos bastante. Como é que vocês estão? Alguma dúvida, alguma partilha, alguma colaboração? O que está reverberando aí hoje? Eu queria fazer uma pergunta. Claro. A gente, ou eu entendi errado, talvez. A gente vai reencarnar em todos os raios ou não? A alma escolhe um, mas depois ela tem que passar obrigatoriamente por todos. Em geral, Tati, o raio da alma não muda. A não ser que tenha algum... E se ele mudar, ele muda muito nos processos finais. Tipo, nas iniciações finais. Terceira, quarta, quinta, antes disso, o raio da alma é o mesmo. Nessas Ah, diversas encarnações. Aí, essa alma, ela tem uma qualidade principal. Vamos pegar no nosso caso, que a maioria de nós tem alma de segundo raio. Então, a uhum, gente, a partir da nossa primeira encarnação, a gente vai trabalhar quase que até as últimas com esse segundo raio de alma. Aí, a cada vez que a alma encarnar, ela vai possivelmente mudar o raio de personalidade ou raio menor, ou então ela vai ter ciclos em que ela vai trabalhar com personalidade 1, depois com personalidade 4, 5, 3, 6, 7, e ela vai depois refazendo esses ciclos, aí é de acordo com o plano de cada uma, mas até que essa alma de segundo raio, que é essa qualidade principal de segundo raio, saiba dominar a matéria em sua expressão através da personalidade 1, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo. uhum, entendi. Tá bom, É um, entendi. é um Na processo de verdade, experimentação. é o da personalidade que muda, né? O Isso, da alma é sempre. Tá, entendi. isso. Tá bom. Obrigada. Nada. E o da personalidade vai mudar de acordo com o plano da alma. Porque pode ser que fique, por exemplo, 3, 4 encarnações no mesmo de personalidade. Por quê? Porque tá dependendo do plano que a alma traçou. Lembrando que a alma nunca traça um plano só para uma encarnação, né? Sim. Claro que ela vai reavaliando, vai acompanhando, mas em geral tem uma construção aí para algumas vidas, né? E o que precisa ser desenvolvido também, né? Exatamente. Tá bom. Hum, Obrigada. É sempre se tratando disso, de experimentação e de desenvolvimento. É sempre sobre isso. Sim. Muito bom. Obrigada. Imagina. Paulinho, Oi, querida. e sobre o som? Seria o que? Nossa voz? Nosso... Eu fiquei assim, curiosa. Nossa, Má, esse é um dos temas mais ocultos. Eu estou começando a trabalhar, a organizar um material sobre isso, porque Entendi. é uma das coisas que o tibetano, não só o tibetano, né, a Blavatsky, também o esoterismo de modo geral, é, é uma das coisas mais esotéricas, ou seja, é uma das coisas mais internas. Então, se você me permite, eu preferia não falar disso agora, porque eu acho que pode trazer mais confusão se a gente não tratar o assunto como um todo. Então, eu vou conseguir no ano que vem reunir um material disso e a gente até faz, de repente, 1 ou 2 encontros específicos sobre isso. Pode ser? Claro, entendi. Deve ser mesmo, bem É. oculto, né? E assim, se a gente não tiver uma explicação muito boa, corre o risco da gente não entender ou fazer confusão. Não, com certeza. Tá bom, obrigada. Vamos aguardar. Imagina. Vamos. Paulinho, por Oi, acaso querido. essa questão do som que você está falando tem a ver com a geometria sagrada?
Tem também, ou não tem a ver? tem Porque também. a geometria sagrada, ela tem lá, eu já li, não é que eu já sei, mas assim, eu li porque é muito profundo mesmo, como você falou. É diferente, é muito difícil, assim, pelo menos eu que não sou nada técnica. E aí eu fiquei na dúvida mesmo. Quando eu li ali, eu pensei, será que eu estudo a geometria? Como eu nunca estudei a fundo, não sei. Acho que é uma coisa Mas não é só parecida. isso, viu, Cris? Porque, por exemplo, ó, o que ele fala, né? O fato de fazer invocações, a gente já está entrando nisso, né? Então, quando a gente faz invocações e quando a gente percebe, por exemplo, que a humanidade faz, muita gente hoje já conhece a grande invocação, tem mesmo o movimento do Eu Sou, que o tibetano aponta que essas invocações são até um pouco assim, ele é muito delicado isso, não, eu quero usar a palavra certa, mas como ele fala desse poder do som, como ele fala que cada vez mais a gente está chegando perto disso, então, só que ao mesmo tempo a gente não sabe ainda como essa ciência funciona, então é natural que surjam movimentos que vão usar afirmações, mas ele chama atenção para quais afirmações a gente estava fazendo, sabe? É igual mantras, né? Uma ciência sagrada, antiquíssima, tibetana principalmente, né? Então, por um lado, é muito bom que a gente esteja fazendo mais o Om, que a gente descubra outros Om, outros mantras, mas por outro lado, é um tipo de energia que a gente não sabe dominar ainda, mas que a gente já está se atrevendo a. Então, por um lado é bom, porque está cada vez mais trazendo atenção por um outro não, porque a gente meio que não sabe o que está fazendo e as consequências do que está fazendo, sabe? Não sei se eu me fiz claro. Sim, eu entendi. Oi? Sim, eu entendi. É Ah, como então tá você bom. falou, essa responsabilidade, por exemplo, você emite Isso, um som, isso. você acha que é bonito, mas será que é pro teu momento? Ou será que ele está trazendo? Enfim, né? É Olha, um olha, assunto olha, mesmo para a gente trazer mesmo, né? sim. Porque, por exemplo, você viu no texto, ele fala, né? A partir do uso das invocações. Então, isso já é um movimento que está acontecendo, né? A gente não sabe em que medida, mas está acontecendo. Então, a gente vai poder emitir um som. Lembra que está escrito até na Bíblia, né? Que o som foi emitido e o som se fez carne. Então, tem muito a ver com um poder criativo o som, né? E aí ele fala, a partir do som, o Deva, que é nos níveis menores, não tem consciência, obedece o humano. Então, a partir de um som, a gente vai emitir. Um tecido vai ser dissolvido e um tecido vai ser recriado. Olha o poder que tem isso, né? Então, por isso que é uma das coisas mais ocultas aí, porque caminha de acordo com o desenvolvimento da consciência. Então, acho que esses ensinamentos vão sendo trazidos com mais clareza à medida que a consciência humana tiver mais evoluída, né? Mais alguém? Hum. Alguma dúvida, contribuição, partilha? Vou parar a gravação